Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de Física Online aqui do Colégio Cadmus. Nossa aula 7 é sobre o tema Movimento Uniforme Circular. Bom, vamos dar um pouquinho de lógica para isso. Nós sabemos que um planeta gravita em torno de uma estrela. Sua órbita pode ter a forma de uma circunferência ou uma elipse. E se a órbita for circular, no caso, o movimento orbital será necessariamente uniforme, ou seja, ele orbita na mesma constância, com a mesma velocidade, certo? No mesmo sentido. Assim como os ponteiros do relógio, que marcam horas, minutos, segundos, gastando respectivamente 12 horas, 1 hora, 1 minuto, certo? Para dar uma volta completa. Essas ideias, toda vez que você tem uma volta completa, circular, você está falando do movimento circular uniforme, que está presente na natureza e na nossa vida cotidiana, como, por exemplo, os satélites estacionários, que são aqueles satélites de comunicação que ficam pairando em torno da Terra, numa mesma velocidade, sempre num circuito de 24 horas em torno da Terra. Tá? Eles vão rodar em torno da Terra em 24 horas. Então, isso é um melhor exemplo cotidiano que nós temos hoje de movimento circular uniforme, certo? Já que eles estão sempre na mesma constância. Quando eu começo a falar sobre o movimento circular uniforme, eu tenho que falar sobre o ângulo, o horário ou a fase, tá? Dado por essa letra grega, tá? Que vocês estão enxergando aqui. Legal. Esse ângulo de fase, horário, é a abertura que se dá do momento que começa até o momento que termina. Essa abertura, por sua vez, em cima de um eixo de referência, a distância em relação ao raio. Aí eu tenho um ângulo, o ângulo horário dele, a fase que ele se encontra. Já que a distância angular, a distância como nós conhecemos de velocidade, espaço do tempo, o espaço circular nada mais é do que o ângulo de fase, certo? O ângulo horário ou fase. Como assim? Bom, se eu tenho aqui um ângulo horário de fase, dividido pelo tempo que ele gasta para sair de um ponto e chegar a outro, eu posso calcular a velocidade angular dele, tá? Se eu posso calcular essa velocidade angular, isso aqui vai ser medido em rádios por segundo. Por que rádios por segundo? Porque o movimento não está sendo medido em metros, quilômetros, está sendo medido em radianos, que é a unidade de comprimento de circunferência, tá? De círculo, a unidade de distância de circunferência, tá? Logo em seguida, nós temos aqui o movimento periódico. O movimento periódico pode ser analisado de duas maneiras. O período, certo? Que é o tempo, melhor dizendo, o intervalo de tempo que gasta para ir de um ponto a outro. Ou frequência, certo? Frequência é o número de voltas que são realizadas em um determinado tempo, tá? Então vamos lá. Diferença. Período, tá? Período é um intervalo de tempo, em segundos, que o objeto leva em movimento circular para dar uma volta completa. Agora, o que é frequência? Frequência também é um movimento circular, só que ele vai contar o número de voltas realizadas em um determinado tempo. Então, a frequência nada mais é do que o número de voltas em relação ao tempo gasto para dar essas voltas. Como esses dois, meio que tempo e frequência, estão orbitando a mesma lógica, o que eu tenho aqui? Eu tenho um movimento realizado, certo? Onde o período e o tempo, e a frequência, não dizendo, são o período que é um tempo, certo? E a frequência estão alinhados. Ou seja, se eu pegar o tempo, inverter aquela lógica, o tempo dividido pelo número de voltas, eu tenho o tempo normal, segundos. Então, a unidade de período vai ser segundos e a unidade de frequência a gente vai chamar de hertz, certo? Intensidade de frequência hertz. Então, temos a velocidade angular, medida tanto em função do período, então vai ser 2π pelo período, ou 2π vezes a frequência, depende do que cada problema traz para vocês. Se o problema te trouxer período, você vai ter que 2π dividido pelo período.
Se o problema trouxer frequência, você vai fazer 2π vezes a frequência, já que um é o inverso do outro. Tá? Com essa relação, eu chego também naquela relação de velocidade linear, que é a velocidade em linha reta, ou seja, quando eu transformo a velocidade de giro em velocidade em linha reta. Quando eu transfiro de angular para linear, eu tenho que pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio que está se movendo em relação ao movimento todo, tá? O raio que está sendo trabalhado. Um exemplo disso é a forma como medimos a velocidade de um carro. O carro, por sua vez, ele é medido através da velocidade angular, certo? Que é o giro que a roda vai dar. Mas quando ele transfere isso para o painel do carro, ele transforma isso em linear, como se estivesse em linha reta. Então, ele faz essa conversão. Assim como temos a velocidade angular e a velocidade linear, nós também temos a aceleração vetorial. A aceleração vetorial, sendo o movimento, né, a variação da velocidade em relação ao tempo, você pode, são dois tipos. Você tem a tangencial, que é aquela que fica querendo com que o movimento seja em linha reta, e a aceleração centrípeta, que quer puxar o corpo na direção do centro da circunferência gerada pelo movimento. Tá? Então vamos lá. A aceleração tangencial, nesse caso, como o movimento é classificado como movimento circular uniforme, a tangencial dela é zero. A aceleração tangencial é zero. Já que aqui nós vamos só estudar a aceleração que puxa os corpos na direção do centro. E daí só resta o quê? A centrípeta. A centrípeta depende muito dos dados que podemos te dar. Por exemplo, eu tenho aqui uma primeira fórmula, que é essa aqui, ó, que eu acho a centrípeta através da velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Ou a aceleração centrípeta pode ser dada pela velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então eu posso juntar essas duas ideias e formar uma terceira, onde a aceleração centrípeta vai ser angular vezes a linear. Tá? Lembrando, a tangencial puxa os corpos para continuar o movimento em linha reta, independente do ponto onde ele esteja. Enquanto que a centrípeta, ela quer puxar na direção do centro. Ela quer puxar para cá. Ó. Independente de onde ela esteja, ela vai sempre tentar puxar na direção do centro. Tá bom? Vamos lá. Primeiro exercício, vamos fazer uma revisãozinha básica, certo? Vamos pegar o primeiro exercício aí, que é da VUNESP, certo? Por exemplo, a vantagem de se contribuir, construir bases de lançamento de foguetes nas proximidades da linha do equador terrestre é que o foguete parte de uma velocidade maior. Sim, a velocidade na linha do equador imaginária, que a linha que vocês já viram em geografia imaginária, ela simplesmente é aonde a velocidade terrestre é mais forte. Ou seja, se eu for fazer um lançamento, se eu estiver mais próximo da linha do equador, eu vou gastar menos combustível. Essa é a teoria, certo? E prática realizada. Aqui nós temos o exemplo da base de Alcântara, no Brasil, onde realiza também lançamento de foguetes. A situação é a seguinte, sendo que a velocidade angular da Terra é de 2π, desculpa, π sobre 12 radiora, e supondo que, certo, no centro do lançamento de Alcântara, o raio de rotação seja de 6.360 km, a velocidade escalar, certo, em quilômetros por hora, do foguete instalado nesse lugar vai ser de quanto? Bom, aqui nós temos aquela relaçãozinha básica. A velocidade linear, que é a mesma coisa que a escalar, é igual à velocidade angular vezes o raio, formulazinha mostrada anteriormente. Essa velocidade nada mais é do que angular. Bom, angular foi dada como sendo π sobre 12 vezes o raio. Qual o raio de rotação da Terra? 6.360, tá?
Como a resposta exige um π, eu vou pegar, simplesmente vou dividir 6.360 por 12, certo? Quando eu divido, eu vou encontrar π, certo? Faço a divisão. O π vai para a resposta. E dividindo, eu vou achar 530. Resultado de divisão, 530. 530 π, certo? Então, a resposta certa é a letra E. Ah, professor, você não se preocupou com as unidades. Eu não me preocupei porque aqui ó, a velocidade já estava em rádio por hora e a distância estava em quilômetros. Como eu estou pedindo em quilômetro por hora, meio que é só fazer a conta. Tem conversão em número de unidades. Tá bom? Próximo aqui da minha revisãozinha básica é o outro exercício da VUNESP, certo? Que está falando a respeito do quê? Os satélites geoestacionários, foi aqueles que eu citei no começo lá da nossa explicação, geoestacionário, tá? Orbitam a Terra em movimento circular uniforme a uma distância próxima do centro da Terra, tá? De 42.400 quilômetros, trocando informações com as antenas fixas no planeta, ou seja, pega a informação e joga para o planeta, certo? Seja qual for ela. Para que isso seja possível, esses satélites giram com a mesma velocidade angular, certo? Que a Terra gira em torno do seu próprio eixo imaginário. Imagina o eixo da Terra, ele vai girar em torno da Terra, certo? Considerando que um satélite geoestacionário nas condições descritas, é correto afirmar que, bom, é correto afirmar que sua velocidade escalar é igual à das antenas fixas? Não. Como ele tem uma velocidade angular, citada, ele tem uma velocidade angular, tá? Citada. Ele gira em velocidade angular. E aqui nós recebemos em velocidade linear. Então, as antenas recebem como sendo linear, não como sendo angular. Então, B é falso. Desculpa, a letra A é falsa. B. Seu período de translação ao redor da Terra é próximo de 12 horas. Falso, porque 12 horas é metade do tempo. Um satélite tem que rodar 24 horas. C. A aceleração é igual a zero. Não, a aceleração não é igual a zero. A gente sabe que tem uma aceleração acontecendo aí, que é a aceleração centrípeta. A tangencial é zero. Se tivesse escrito ali tangencial, estaria certo. Mas como aqui ele não especificou qual e como tem duas, eu não posso considerar C como correta, 100% correta. D. Sua velocidade escalar não depende de sua massa. Isso é verdade. A velocidade escalar depende apenas da velocidade angular e o raio. A única dependência. Eu posso também transformar isso aqui em apenas por período, por exemplo. Eu sei que essa velocidade angular, em relação ao tempo, vai ser 2π sobre o período, vezes o raio, tá? Então, em nenhum momento a massa se torna dependente. Então, essa aqui está correta, tá? E a letra E, professor, sua velocidade escalar é menor do que a das antenas fixas. Menor não, ela é maior, tá? Porque como ela está mais longe da Terra, ela tem que andar com uma velocidade maior do que dos objetos que estão sobre a Terra, tá bom? Então tá. Próxima questão do Enem. O Brasil pode transformar-se no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. Uau, né? O Brasil tem trem-bala, tá? O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A vantagem, a viagem ligará 403,2 quilômetros entre a central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro de São Paulo, da capital paulista, em 1 hora e 24 minutos. Informação do dia 14 de julho de 2009. Lembrando que nós estamos em 2021 e esse trem-bala não saiu do papel.
Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Tem que ser um trem bala, não pode ter curva muito fechada. A curva tem que ser muito aberta para não virar. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros também, né, não pode ser nada brusco, seja de 0,1 g, ou seja, tem que ser um décimo da gravidade, e que a g é a aceleração gravitacional que vale 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, um décimo de 10, e que a velocidade escalar do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existem no trajeto, que existiriam no trajeto, deve ter um raio de curvatura de quantos metros? Bom, primeira coisa que eu vou analisar aqui, primeira coisa que eu preciso saber, qual a velocidade desse trem bala, tá? Qual a velocidade desse trem bala? Por que eu tenho que saber a primeira coisa, a velocidade? Porque a velocidade dele é uma coisa monstruosa e rápida. Então, a velocidade, tradicionalmente, é o espaço dividido pelo tempo, ou distância. Se você trocar aqui S por D, dá a mesma coisa. Aqui eu vou ter 403,2 dividido pelas 24, 1 hora e 24 minutos. 1 hora e 24 minutos, eu tenho que colocar como sendo 1,4 horas. Tá? Por que eu não posso colocar o 24 aqui? Bom, só relembrando, 24 minutos, eu vou dividir por 60, certo? Isso aqui vai ser equivalente a 0,4. Como isso aqui é equivalente a 0,4, mais a 1 hora, 0,4 horas mais 1 hora, vai dar o quê? 1,4 horas. Ok? Vamos lá, continuando. Na hora que eu divido, lembrando que essa distância está em quilômetros, tá? Em quilômetros. Quando eu faço a divisão, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 288 quilômetros por hora, que seria a velocidade média do trajeto escalar constante. Só que, como a resposta minha está em metro, eu não posso deixar em 288 quilômetros por hora. Tem que dividir por 3,6 para converter. Quilômetro por hora para metro por segundo. Quando eu divido, eu vou achar 80 metros por segundo. Tá. Tem 80 metros por segundo? Legal. Então, vamos calcular, então, o raio em relação à velocidade do trem. Eu vou calcular a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ah, você, mas não tem aceleração. Eu tenho sim. Ele vale 0,1 da gravidade. Essa aceleração centrípeta é 0,1 de quanto? Da gravidade. É 10. Que vai ser igual a 80, que é a velocidade escalar, ao quadrado, dividido por R. Bom, quando eu faço a troca de variável, eu sei que essa multiplicação aqui entre 0,1 vezes 10 é 1, então esse R sobe e o 1 desce. Então R vai ser igual a 80 ao quadrado, bom, dá 6.400 dividido por 1, certo? 6.400 dividido por 1, bom, é 6.400 metros. Ou seja, a resposta certa é a letra E. Ok? Nada demais. Isso aqui é um exercício mais trabalhado do Enem, tá? Tá? Lembrando que ainda estamos falando de revisão. Vamos falar agora de moto velocidade, certo? Nós sabemos que qualquer um que entre numa curva fechada tem a seguinte designação. Vamos lá. Tá? Tem a seguinte designação. Você vai ver o seguinte. Você vai ter lá
A trajetória correta das curvas é algo fundamental para a segurança do motociclista. Ou seja, ele tem que saber como entra numa curva. Por exemplo, se a estrada encontrar na estrada, se encontrarmos os mais variados gêneros de curvas, raios crescentes, sucessivos, de vários ângulos, e antes de chegar a uma curva, devemos ter em mente de como efetuar a manobra e supostamente conhecer a curva em questão. Devemos também decidir qual a velocidade, quando e onde vamos frear, porque nem todos os fazem sentidos do modo, tá? Nem todos o fazem de idêntico modo, ou seja, não adianta que o motociclista nunca vai fazer uma curva igual ao outro. Ele pode tentar fazer o mais próximo possível, nunca vai ser igual. Então, realizar tudo isso permite circular com superior segurança, porque o nosso cérebro passa a coordenar antecipadamente todas as manobras. O motociclista percorre uma curva correspondente a um arco de circunferência de 60 graus com velocidade constante de 108 km por hora e aceleração centrípeta de módulos 2,5 metros por segundo. Admitindo que π vale 3, o intervalo de tempo gasto para percorrer toda a curva é de quanto? Primeiro detalhe, a velocidade está errada, já que aqui a aceleração não tem como converter, mas a velocidade eu tenho como. Então, vou pegar 108 km por hora e vou dividir por 3,6 para converter para metro por segundo, para estar de acordo com a aceleração. Então, aqui eu vou achar, na hora da divisão, eu vou achar 30 metros por segundo. Bom, logo em seguida, eu preciso calcular o quê? O raio, tá? O raio. Para calcular o raio, a aceleração centrípeta nada mais é do que a velocidade ao quadrado pelo raio. Vamos lá, a aceleração centrípeta eu sei, vale 2,5. A velocidade ao quadrado, bom, a velocidade é 30, e 30 ao quadrado dá quanto? 900 pelo raio. Então, esse raio vai ser 900 dividido por 2,5, tá? 900 dividido por 2,5. Vamos aqui, 900 dividido por 2,5. Se 900 dividido por 2,5, eu vou achar quanto? Eu vou achar aqui 360 de raio. Metros, tá? Vamos lá. A velocidade angular nada mais é do que a velocidade dividido pelo raio. Só que, legal, você tem velocidade por raio, isso também pode ser equivalente à variação da fase, a letra grega, dividido pela variação do tempo. Bom, a velocidade eu sei, é 30. O raio também eu sei. Vale quanto? Vale 360. Mas e a fase dele? A fase dele aconteceu a 60 graus. Ah, professor, então eu só vou colocar 60. Não, não posso colocar 60 graus aqui, direto. Eu tenho que converter para... Lembre-se que isso aqui está em linguagem π. Está em linguagem π, eu tenho que converter. Como é que eu converto? Colocando 180 aqui embaixo, simplificando a fração até chegar em π sobre 3. Tá? Até chegar em π sobre 3. A hora que eu cheguei em π sobre 3, dividido pela variação do tempo. Legal. Ele fala que π vale 3. Então, 3 dividido por 3, isso aqui resulta em quanto? Em 1. O que eu vou fazer, então? Só vou inverter.
O de baixo é para cima, de cima vem para baixo. Então, a variação de tempo nada mais é do que 360 dividido por 30. Corta o zero, corta o zero. 360 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 13. 13 não, perdão, 12. Uma variação de tempo de 12. Então, aqui a resposta certa é a letra B de bola. Tá? Vamos para o próximo de revisão? Legal. Chegamos aqui a movimento de giro. O que é isso? Movimento de giro é quando você tem dois movimentos circulares conectados. Basicamente é o conceito de uma bicicleta. Tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. O conceito da bicicleta se baseia no giro que transporta de um lado para o outro. Então vamos lá. Duas polias X e Y interligadas por uma correia têm raios de 10 e 20 centímetros, como representado na figura. As polias estão em rotação e a correia não desliza sobre elas. Tá? Então, está uma presa à outra. A polia X efetua 2 voltas por segundo, com rotação uniforme. Admitindo que π vale 3, qual a velocidade linear de um ponto da correia, qualquer ponto da correia. Bom, aqui nós temos o seguinte, para eu calcular essa velocidade, eu tenho que lembrar que em qualquer ponto da correia, eu posso pegar um ponto X, por exemplo, porque as velocidades têm que ser equivalentes, tá? Proporcionais aos raios. Então aqui eu vou ter, vamos lá, a velocidade, letra A, eu sei que a velocidade, como ele está falando aqui que são 2 voltas por segundo, nada mais é do que 2π raio pelo tempo. Então eu vou ter 2 vezes o valor de π ali diz que vale 3, vezes o raio. Qual que é o raio? Lembre-se que aqui eu vou achar tudo em relação a quem? Vou achar tudo em relação a x. Tá? Eu sei que aqui eu tenho 2 voltas por segundo, número de voltas por tempo. Eu não tenho período, eu tenho frequência. Então aqui 2. Vezes o raio. O raio de x vale quanto? O raio de x vale 20. Isso aqui vale 20 centímetros. Ah, professor, mas não pode colocar centímetros, não sei. Vai ficar 2 vezes 3, que é o valor de π, vezes a frequência, que é 2. Convertendo centímetro para metro, eu vou achar 0,2. Se eu multiplicar tudo, eu vou achar 2,4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade em qualquer ponto da polia. B, o período de rotação da outra polia. Bom, período de rotação, eu sei que a frequência é a mesma, certo? E o período é proporcional. Então, seria o seguinte, se eu fizer, vamos pegar aqui na letra B, um comparativo entre a velocidade da polia x com a velocidade da polia y. Em x eu tenho 2π vezes o raio de x vezes a frequência de x. Já em y, eu vou encontrar 2π vezes o raio, como eu quero saber a frequência de y, então, frequência, não quero saber frequência, quero saber período. Tá aqui, ó, período de x, desculpa, de y, do raio de y. Como 2π é igual para os dois, eu vou cancelar aqui, vou cancelar aqui. Eu vou ter que o raio da outra aqui, como aqui eu não tenho uma unidade
definida, então eu posso colocar todas na mesma unidade, ou seja, centímetros. Vou colocar aqui 20, com uma frequência de 2, que é igual a da outra, certo? Vamos lá. O raio de y, que é 10, sobre período em y. Bom, 2 vezes 20, 40. Então, aqui eu vou ter um período em y como sendo, já fazendo troca, esse sobe e esse desce. Então, vou ter, e 2 vezes 20, 40. 10 por 40. Eu vou ter aqui 0,25 segundos. Ok? Mais um exercício de revisão pronto. Vamos falar de outro. Esse agora é da Universidade Federal de São Carlos para misturar um concreto do motor roda 3,5 HP, certo? Que HP seria horsepower ou cavalos de potência, tá? É o significado de HP. Tem solidária ao seu eixo de engrenagem de 8 centímetros de diâmetro e que acopla uma grande engrenagem que forma em forma de anel, que se acopla a uma grande cremalheira na forma de anel de 120 centímetros de diâmetro, ao fixar ao redor do tambor misturador. Tá bom. Isso aqui é como funciona. Quando o motor é ligado, seu eixo gira com uma frequência de 3 Hz. Nessas condições, o casco do misturador terá um giro completo de quanto? Bom, aqui é o seguinte, você tem duas velocidades a serem analisadas friamente, tá? A velocidade que o motor gira o eixo e o que o casco gira. Então, a transferência acontece basicamente aqui, ó, entre essa polia e esse eixo de giro, tá? Então, eu sei que a velocidade 1 tem que ser igual à velocidade 2. Vou chamar aqui velocidade 1 tudo que eu quero descobrir, certo? Que eu tenho. A velocidade 2 é tudo que eu não tenho ainda, que está tudo no outro, né, no eixo. Aí eu vou ter aqui 2π vezes frequência 1. Vamos eliminar isso aqui? 2π é constante, né? 2π vale para tudo. Vai ser cancelado de qualquer jeito. Já que 2π vale para um, também vale para o outro. Se vale para um, vale para outro. A velocidade 1 nada mais é do que a frequência 1 vezes o raio 1 é igual à frequência 2 vezes o raio 2. A frequência 1 é 3 Hz. O raio, certo? É de... Vamos traduzir aqui. O raio de uma é 4, tá? 4. Por quê? Porque ele está falando aqui que o diâmetro vale 8. Então, o raio vale 4. Metade. Frequência 2, eu não sei, eu quero descobrir. E o raio 2, bom, isso aqui está marcando 120, vou marcar metade, 60. Aqui lá é diâmetro, aqui eu tenho raio, metade. Então, 3 vezes 4 é 12, então eu vou ter 12 dividido por 60, é a frequência 2. Tá? É a frequência 2. Essa frequência 2 vai ser, vamos lá, se eu colocar aqui um zero em cima, colocar um 0, aqui, e 0,2, certo? Bom, você achou 0,2, pode também até mesmo transformar isso aqui em fração, certo? Mas como ele quer saber período é inverso, tá? Então, isso aqui deu 0,2, o período, o tempo, vai ser 1 dividido por 0,2. 1 dividido por 0,2 é 5.
bom? 5. Lembrando que lá em cima é 12 dividido por 60, eu acrescentei um zero só para facilitar a minha velocidade de divisão. Eu tenho 120 dividido por 60, que é 2. Tá? Acabou o problema. Mais um de revisão, pronto. Física da bicicleta. Bom, apesar dessas questões de rotação, a bicicleta talvez seja o meio de transporte mais seguro, aonde eu tenho que a frequência do pedal e da coroa são as mesmas, sendo assim, a frequência da catraca, que é catraca? É aquele, vamos lá, a frequência do pedal e da coroa é igual, então a frequência que eu giro o pedal é a mesma que eu giro essa catraca. Porém, quando eu jogo para a catraca de trás, eu tenho que fazer a divisão do raio da coroa pelo raio da catraca, coroa é o maior, catraca é o menor, está atrás, vezes a coroa, frequência da coroa. Acaba que a frequência da roda é a mesma frequência. Sim, gente, a frequência que aparece aqui é a mesma frequência que aparece aqui na roda. Ou seja, o mesmo giro que você coloca no centro é o mesmo que está para as laterais. Assim, sendo a velocidade de um ciclista, por exemplo, será 2π vezes a razão entre o raio da coroa e o raio da catraca multiplicado pela frequência do raio do pedal e o raio da roda. Tá? Vamos pegar esse aqui da Unicamp, bem interessante. Você tem aqui, ó, a pinning fint é um termo utilizado para design do antigo modelo de bicicleta. Isso aqui era bicicleta lá nos anos 30, tá? Ou talvez até antes dos anos 30, 1800, final do século XVIII, início do século XIX, tá? Esse era o modelo de bicicleta. Você imagina, você tem que subir uma escada para poder pedalar o giro da frente. Então tá. Feito isso, essas bicicletas têm como característica por terem a roda dianteira maior que a traseira, como ilustra a figura abaixo. Supondo que a bicicleta pinning tem um raio de 1 metro, né, e a traseira tenha 0,25 metros, se tal bicicleta se move com uma linha reta, com velocidade escalar constante, de aproximadamente 10,8 km por hora, a frequência de rotação das rodas grande e pequena, respectivamente, será quanto? Bom, no caso de uma pinning bike, o que eu preciso saber, basicamente, é que a velocidade a velocidade dela é 108 km por hora. Para começo de conversa, não posso ser 108. Isso é 10,8. Eu tenho que transformar 10,8 em metros por segundo. Então, fazendo isso, dividindo por 3,6, eu vou achar quanto? 3. Então, vamos lá. A velocidade vai ser igual a, vou colocar assim, como essa bicicleta tem, vamos colocar aqui, tem um trechinho aqui que você precisa entender, fica mais interessante, certo? Uma roda é maior que a outra. Então, acaba que eu vou ter uma rotação por minuto diferente. Como assim, professor, uma rotação por minuto diferente? Bom, ele quer saber se tal bicicleta se move em linha reta com velocidade de 108, constante, a frequência de rotação das rodas serão respectivamente de quanto? Então, vamos colocar assim, eu preciso da mesma quantidade de giros. Vamos colocar aqui um facilitador que é o 6. Por que 6? Porque ele já deu 3. Na hora que eu dividir por 3,6, vou colocar 6 voltas. 6 giros. Certo? É a frequência vezes o raio. Tá? Aqui eu vou ter 3 igual a 6 vezes frequência 1. Vamos pegar da roda dianteira, certo? Que tem raio de 1 metro.
Então, F1 vai ser basicamente 3 dividido por 6. A frequência 1 será de 0,5 rotações. 0,5 rotações por segundo. RPS, tá? Rotações por segundo. Ah, professor, mas por que rotações por segundo? Porque eu tenho aqui 3 metros por segundo, lá em cima, com a velocidade. Então, as rotações têm que estar por segundo. O problema é que ele está em minuto, certo? Se ele roda 0,5 a cada segundo, lembrando que um minuto tem 60 segundos, então se eu multiplicar isso aqui por 60, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar, multiplicando por 60, eu vou achar 30 rotações por minuto. Vamos lá, então. A velocidade aqui, vamos achar o segundo momento, certo? Nesse segundo momento, eu vou usar a mesma ideia, só que em vez de frequência 1, eu vou usar a frequência 2. 6 giros, uma certa frequência, vezes o raio. Tá? Aqui é tudo 2. Aqui eu tenho 3 igual a 6 vezes a frequência 2 vezes o raio 2, que é quanto? 0,25. 0,25 é um quarto, tá? Então, vou pegar um quarto vezes 6, é uma quarta parte de 6, certo? Multiplicando, dividindo depois por 3. Então, a frequência 2 vai ser o resultado de 3 dividido por 6 vezes 0,25. Então, primeiro eu multiplicaria e depois dividiria por 3. Na hora que eu faço essa conta, a frequência 2 vai ser de 2 RPS, desculpa, 2 rotações por segundo. Convertendo para minuto, frequência 2 vai ser em minutos, vai ser multiplicando por 60, 120 rotações por minuto. Então, a resposta certa é 30 e 120. D. Mais um exercício de roda. Vamos falar da mountain bike, tá? Mountain bike, certo? A mountain bike, basicamente, é uma relação do tipo que possui um conjunto de coroas e catracas, nessa revisão que eu vou fazer para vocês agora aqui, que podem ser usadas aos pares para melhor adequar os esforços do ciclista às características do terreno. Então, trocou marcha. Se o pedal fixa a coroa, as catracas, vamos lá, o pedal é fixo às coroas e as catracas fixas à roda traseira. Então, vamos lá, o pedal está fixo na coroa e as catracas estão fixas na roda traseira. O esforço ciclista é transmitido das catracas por meio de uma transmissão sólida ao conjunto de coroa-catraca. Consideremos a pista do velódromo horizontal e um ciclista que informe sua velocidade em um ritmo de 1 pedalada por segundo. Atinge a velocidade de 28 km por hora, utilizando um conjunto de coroa-catraca na relação 1:4, certo? 1/4, ou seja, o raio da coroa é 4 vezes maior que o raio da catraca, tá? Ou o raio da catraca é 1/4 menor, certo? Que o raio da coroa, tanto faz, ponto de vista. Agora o ciclista utilizará uma relação coroa-catraca de 1/3, com o mesmo ritmo de pedalada. O módulo da velocidade será de quanto? Bom, aqui eu tenho a frequência. Vamos começar assim. Frequência da coroa é a mesma frequência dos pedais, tá? Então, se eu vou pegar aquela relaçãozinha, vamos pegar aqui, ó.
frequência da catraca pela frequência da coroa, isso aqui vai ser igual ao raio da coroa pelo raio da catraca. Tá? É aquela formulazinha do interior, só que eu só separei frequência de um lado e raios do outro. Só fiz isso. Como eu faço essa separação? Como fica a roda? Bom, a roda, a frequência da roda vai ser igual à frequência da catraca, que é igual a, vamos lá, a relação lá, raio, coroa, catraca, pelo raio da catraca, raio da catraca, vezes a frequência do pedal, tá? Então, vocês já viram que eu separei tudo em função do pedal, tá? O que eu vou fazer agora aqui é interessante. Eu sei que essa relação coroa com a catraca, certo? Raio da coroa pelo raio da catraca vale 4, certo? Porque ali está falando que o contrário vale 1/4, o correto então vale 4. A velocidade inicial, certo? Vai ser de quanto? 28 km/h. Até então, sem problemas, certo? Vamos lá então. Vou só ajustar agora aqui. O raio da coroa pelo raio da catraca vale 4, certo? 4. Na análise, certo? Isso aqui vale 4. Então, se eu pegar na segunda situação, que eu mudei a marcha da bicicleta, essa relação não é mais 4. Cai para quanto? Cai para 3. Então, eu sei que a velocidade 2 vai ser 3/4 da velocidade 1. Ou seja, a velocidade 2 vai ser 3/4 vezes a velocidade 1, que é quanto? 28. Então, vamos lá, 28 dividido por 4 é 7, 7 vezes 3 é 21. Então, a velocidade 2 é de 21. Então, tá certo, vai estar assim. Tá bom? Então, pessoal, encerramos nossa aula 7 aqui. Espero que tenham gostado. Aproveite e estude para as avaliações. Um abraço.